Mandei a solicitação, senhoras e senhores. Vamos receber, com muitos coraçõezinhos na tela, ele, o nosso convidado de hoje, Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, sextou, Paulo! Olá, Alan, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Multi-Alan, né? Multi-Alan, Bem, você vê que a gente está em todos os lados, né? Isso. Tudo bem Além contigo, Paulo? Tudo em ordem, tudo certinho. Além Trancado aí na quarentena? Eu tô Tá trancado, trancado. trabalhando aqui. O computador tá rendendo, viu? Olha, eu acho que meu computador nunca trabalhou tanto, tadinho. Além dos livros que você mostrou, também tem esse aqui que é bastante interessante. A Gênese! Peraí, essa Gênese é aquela lá que resgataram-se alguns temas que estavam perdidos na história, é isso, Paulo? Isso, essa aqui é a Gênese original de Kardec, sem as adulterações que foram feitas após a morte dele. Olha isso, esse eu não tenho, eu preciso ter logo, tá, gente? Esse está Eu esgotado a vou. edição, né? Já foi relançado já. Já foi relançado? Porque estava esgotado uma Tá, época. Foi muito tá. legal. Olha, deixa eu mostrar para vocês quem está chegando agora. Paulo Henrique Mesmer. Esse foi o seu primeiro livro, né, Paulo? Esse foi o primeiro livro e ele vai agora para a sexta edição. Sexta edição. Eu confesso que ainda não consegui ler, porque eu estou lendo simultaneamente o Revolução Espírita, olha as minhas marcações aqui, ó, todas as minhas marcações, e o Autonomia. Esse livro, Autonomia, é difícil parar de ler ele, né, Paulo? É muito difícil. Ele é uma Eu não história, consigo. né? Ele conta uma história, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai dando a teoria, ele vai tendo uma linha de conduta que é a história de Kardec desde a família, né? Que a gente não tinha informação sobre Não, é isso, né? maravilhoso. E toda aquela história do Canuto, né, do Chico. Nossa, isso é tão emocionante, né? Toda vez que eu leio isso, me dá um negocinho assim por dentro, porque olha quanta coisa estava guardado, né? E hoje nós estamos É. trazendo isso à tona, né, Paulo? Como é que você se sente sendo o veículo dessa informação aí? Olha, é que não é bem um veículo, né? Seria muito bom se a gente pegasse um monte de carta e estivesse resolvido, né? Pega as cartas, tá aqui as cartas, resolve. O problema é que as cartas, elas não dizem muito se você não colocá-las dentro de um contexto, né? Então é muito difícil, é muito trabalhoso você tirar história dos documentos, né? É verdade. É verdade. Mas tem um valor muito grande, né? Porque quando a gente fica entendendo através desses documentos e outros que vão se somando, né? É como se a gente estivesse vendo aos poucos surgir um filme, né? Aos poucos Não, vão se e é juntando. muito legal. Eu falo veículo porque você está sendo o grande transportador de nós espíritas, de toda uma comunidade, para dentro desse universo que estava, né, Isso. trancadinho durante muito tempo, né? 40 e poucos anos, né, Paulo? Trancado? É, ficou fora do alcance do público desde a morte de Kardec, né? Então, a gente pode considerar mais tempo aí, 150 Mais tempo anos. ainda. E estamos vivendo um momento muito bom porque há um grupo de pesquisadores, né? Então, tem várias pessoas se debruçando sobre essa história para recuperá-la. Eu fico muito feliz de poder fazer parte deles, né? Nossa, e a nossa parceria, né, Paulo? Que iniciamos Isso. sorrateiramente, né? Assim, nos paqueramos muito, flertando de longe, e de repente conseguimos juntar forças aí e lançamos um espetáculo com esses documentos todos, né, Paulo? E eu acho que o espetáculo é de um valor imenso, porque, primeira coisa, para quem ainda não assistiu, né, nós somos atropelados pela Covid, vamos ter a oportunidade, né? Mas o espetáculo é quase todo baseado em fatos inéditos. E esse Tem muitas espetáculo, falas dos próprios personagens, né, Paulo? o Alan, esse espetáculo, ele tem a missão de se expandir, né? O conteúdo que ele traz é extremamente necessário para que a gente compreenda o ser humano que foi Kardec. E nunca houve uma abordagem, né, com esse aspecto da figura dele, né, do professor Rivail, né? Muito. É extremamente emocionante e eu acho, eu não sei como é você, Alan, eu gosto muito de cinema
mas eu gosto de tudo. Eu acho que cada momento tem um tipo de filme, né, que cai melhor, né? É verdade, é Mas verdade. um dos que me são caros, né, um dos que eu mais gosto, são os que são baseados em fatos reais, né? Esses tocam mais a gente, né? De saber que aquilo realmente aconteceu, né? Exatamente. E na peça sobre Kardec, nós temos esse rigor, né? Que o que está acontecendo ali está baseado em documentos. Foi real, Talvez né? Foi real. e talvez a pessoa nem perceba, né? Porque tá muito vivo, né? Os diálogos estão naturais, né? Mas é De interessante, né? A ficção ali gente tem só o teatro, né? Porque ali tem muita coisa que realmente aconteceu. Muitos conflitos que a ficção está em pequenas amarras que é, não são que são fundamentais para o cênicas, né? conteúdo. Isso. É, são Mas cênicas. eu acho que é surpreendente o valor dessa peça. E ainda é muito interessante a gente saber que fatos emocionantes da vida de Kardec ainda virão, né, com grande profundidade em duas outras obras, né, duas Olha outras aí o peças, né? spoiler. Olha o spoiler que o Paulo tá dando, gente. Ó, eu já não queria entregar logo assim de cara, mas eu vou ter que entregar para vocês. Paulo, nós temos grandes novidades vindo aí, né? Uma que eu queria Isso. agradecer a todo mundo que está assistindo, que se inscreveu no canal Teatro Espírita Oficial. Nós já estamos chegando com quase 18 mil inscritos em menos de um mês. É algo Ah, que assim legal. impressionante. E a obra que está disponível lá na íntegra é o espetáculo Paulo e Estevão, que está disponível online para todo mundo assistir gratuitamente. Hoje estreou também o teaser do espetáculo Allan Kardec, que entrou no ar, com fotos, né, da Germânia Reibe, do espetáculo, então para vocês entenderem um pouquinho desse universo. E é claro que hoje, eu fiz propósito para estrear hoje essa conversa com o Paulo, porque semana passada a nossa conversa pegou fogo, as pessoas me mandando mensagem, escrevendo, Alan, que live foi aquela, pelo amor de Deus, e muita gente se reinventando, né? E nós falamos, ontem eu tive uma live com o Diogo Bonfim, que está aqui assistindo a gente, e um beijo, Diogo, e a gente falou sobre o significado da arte na nossa vida, né? Como que a gente se espelha em filmes, em personagens, em heróis, e como que a gente reage com isso. A gente pode considerar que o Kardec, para a época dele, foi um dos super-heróis, principalmente nessa área de educação? Olha, a figura de Kardec foi muito ampla, porque ele elaborou valores que não se restringiram só ao espiritismo. Ele, antes de iniciar a sua pesquisa espírita, né, que teve início ali em 56, 57, né, e foi até 69, foram os últimos anos da vida dele. Mas ele já, em 57, 56, 57, ele já estava encerrando uma carreira muito frutuosa, né, muito forte na área da Muito forte na educação. educação, né? Isso. Então ele atuou muito para que a França recebesse os valores, né, da proposta de Pestalozzi, né, que era ligada a Rousseau, é um entendimento novo, né. Ó, Agora, o espiritismo, ele é muito pouco compreendido. eu A adoro quando você proposta fala isso. original. Eu adoro. A Para quem está proposta. assistindo, é bom a gente já esclarecer, né? Na outra live a gente começou assim, eu quero reforçar nessa live. Allan Kardec não trabalhava como médium, ele era um professor, um cientista de uma super renomado, um dos maiores nomes da França, né? Seguidor do Pestalozzi. E espiritismo não é religião, gente. A nossa religião é cristã, certo, Paulo? O É, espiritismo é a ciência que estuda a comunicação com os espíritos. Esclarece para o povo, é, Paulo, me ajuda, que esse pessoal faz uma confusão. é o seguinte, o espiritismo vai ter consequências morais. E as consequências morais implicam na postura religiosa de qualquer um, né? Mas em si ele não foi concebido como sendo uma religião formal. Não é algo que você faz uma adesão. Ah, eu estou aderindo agora ao Me espiritismo, né? converti ao espiritismo, né? Não. O espiritismo é uma ideia. E se você compreender a ideia central que ele oferece, ela atende essa ideia a todas as pessoas, não importa qual religião tenha ou se não tenha religião.
Pense assim, quando você tem uma descoberta muito revolucionária na física, vamos dizer a física moderna, né? Que tem a física Boa, quântica e relatividade, né? boa. Não existe religião da relatividade, né? Não cabe esse aspecto. Em verdade, uma compreensão das leis da natureza, o que a física traz. E ela tem implicações em todos os ramos da vida humana, né? Mesmo uma descoberta de física dessas. O tempo Por todo. exemplo, a física moderna é o fundamento das ondas eletromagnéticas e essa comunicação que a gente tem hoje, tão ampla, tão forte, tão abrangente, Significativa, né? tudo isso nasceu da descoberta dessa física. Então, o que é o espiritismo em si? O espiritismo é um diálogo que se estabeleceu ali na época de Kardec entre os homens e os espíritos, e os espíritos dizendo o seguinte: olha, a condição da vida após a morte é uma condição natural. É como se fosse um outro universo. E essa vida nesse outro universo é a principal. Que A essa vida daqui no mundo é a escola que nós temos que passar, né? ela é acessória, a vida aqui. A principal é lá. E a gente vem para cá com objetivos pedagógicos, psicológicos, em função do nosso desenvolvimento. Por quê? A nossa identidade principal é a do nosso espírito. Então, eu já havia falado na outra live, né? É como se nós fôssemos atores, que é o espírito, e cada vida é um personagem. Eu adorei isso, eu usei ontem isso, eu usei até a camiseta, eu usei porque eu achei isso genial. Olha só como isso é libertador pra gente. Se nós pensarmos que eu estou Alan e eu não sou Alan, eu sou mais que isso, eu sou uma alma, né? Eu entendo que se eu estou vivendo esse personagem, esses conflitos e esse roteiro de teatro faz parte da minha encenação, faz parte desse meu roteiro, né? Pensa assim, Alan, eu acredito que quando você faz um personagem, antes de entrar nele e depois, você se envolve com o personagem. Você se absorve nas emoções dele, não é assim? Muito, muito, né? Tem que estudar, tem que fazer o chamado laboratório do personagem, Isso. né? Mas depois que você representa, você ainda está envolvido na emoção do personagem, não está? Muito, eu acho que conforme o ator, deve ser até difícil sair um pouco, né, do universo do personagem, né? Alguns personagens são muito intensos, né? E eles, às vezes, por ter... O que acontece? Eu, como diretor, eu tenho que saber direcionar isso, né? Os atores, quando eles se envolvem muito com o personagem, é porque eles têm muitas afinidades. E aí a gente fala que ele acaba levando o personagem para casa. Que, na verdade, aquela personalidade está tão grudada no ator, aquela história está tão grudada que ele não consegue se desvencilhar. E como acontece isso? Continua, Paulo, que eu estou adorando essa história. Então, veja... O espírito ele é o ator. E ele tem que fazer uso do personagem para o seu desenvolvimento. Tomando cuidado para não cair na ilusão de que ele é o personagem. Olha que incrível isso. Olha que legal essa analogia, gente. Então, você entra nessa vida que você está vivendo, por exemplo, como Alan, com esse corpo, com essa família, com a vivência que você teve, dificuldades que você enfrentou. Então, isso é a peça que você está vivendo. E é o personagem. Algumas pessoas vivem situações muito difíceis e complexas nas suas vidas. São vidas difíceis de se enfrentar. Como se fossem personagens de grande complexidade. Como é que funciona a lei do universo com relação a isso? Você só vai vivenciar o personagem que você está pronto para isso. Se você não tem recursos para enfrentar aquelas circunstâncias, aquele personagem, você não enfrenta, você não nasce. Ou seja, você tem que fazer uma pesquisa, estudar, sabendo dos altos e baixos desse personagem, para poder encarar o papel. É como funciona no teatro, né? Isso. Agora, o que acontece? O momento da morte, ele é necessariamente um momento de libertação, no sentido que a gente vai assumir a condição do espírito. Então,
aí vai variar de pessoa para pessoa em grande parte. Os espíritos mais simples, ou aqueles que ainda não desenvolveram-se moralmente ainda bem, mesmo que tenham desenvolvido a inteligência, após a morte, não conseguem sair do personagem. Uau! E vão para o mundo espiritual, ainda até mesmo vivendo lá como se não estivesse nesse outro ambiente. Carregando até esse cenário, né? Isso. Nesse outro ambiente, você não precisa se alimentar, você não morre, você não tem sofrimento físico, você não tem os apegos, você não tem mais as responsabilidades, né, efetivas daquele indivíduo que você viveu. Há realmente um rompimento. O que você deve fazer depois da morte é aproveitar o que foi de bom. Sim, o que foi sim. da experiência que você viveu. O ensinamento que isso trouxe, né? E se preparar para o próximo desafio. Essa é a ideia. Eu adorei essa analogia, Paulo. De personagens, eu adorei isso, de verdade. Acho que é libertador. Então, veja. No mundo espiritual, Alan, você não tem fome nem sede, o espírito. Nem tem dor física. Você não morre. O seu corpo espiritual não pode ser agredido, não se desfaz. Todas essas características são do corpo biológico, do mundo físico aqui que a gente vive. Do mundo físico. Isso. Só que eu falei uma coisa que talvez você não tenha prestado atenção. Olha, o corpo espiritual não tem dor física. Não tem. Não tem. E as duas emoções que o espírito sente são sofrimento moral e felicidade. De onde surge, né, o sofrimento moral? Única e exclusivamente da imperfeição. E o que é imperfeição? É um hábito equivocado, né, que já traz em si, né, uma agressão ao que é o mais adequado para a vida. Podemos trazer isso como uma tomada de decisão errada ou uma interpretação errada da vida? Não. Você tem que transformar essa ideia errada em hábito. Em hábito. Ou seja, então, mais de uma vez, né? Isso. Quando você tem mais de uma vez aquela mesma situação. E você vai fazendo ela tantas vezes que ela se torna um hábito. Isso é uma imperfeição. Então, quando você faz esses atos equivocados, tem um sofrimento moral associado. Que é até aquilo que vai dizer para você, puxa, então eu não devo agir assim. É até um alerta. Como a dor física é um alerta para você tomar cuidado e não sofrer mais. E o que é a felicidade? A felicidade é a resposta que você recebe quando você age de acordo com o dever. Então são dois sentimentos íntimos do espírito. Sofrimento moral e felicidade. Só que esses dois sentimentos íntimos do espírito têm comportamentos diferentes. A imperfeição, né, que é aquele hábito equivocado, ela mantém o espírito com o sofrimento moral. E quando ele supera esse hábito equivocado, cessa o sofrimento moral. Entendeu? E aí? Já a felicidade é um sentimento acumulativo e mesmo um mau espírito fazendo um bem sente a felicidade. Então, um zera e o outro acumula. Um zera quando você supera a imperfeição. E só existe enquanto existe imperfeição. Enquanto ele não superar isso, ele vai existir. Ele vai sentir um sofrimento moral relativo àquela imperfeição. Mas ele vai ter felicidade conforme as conquistas das qualidades que ele já desenvolveu. Qual é a matemática disso? A matemática disso é o seguinte: todos nós começamos simples e ignorantes. Ou seja, sem o desenvolvimento das faculdades, né? Aos poucos nós vamos desenvolvendo a inteligência e o livre-arbítrio. Só com livre-arbítrio, que é a capacidade consciente de fazer escolhas, é que você desenvolve imperfeição ou virtude. Entendi. Então, lembrando que essas imperfeições, eu já tenho consciência dela antes de vir para cá, porque eu li o roteiro do meu personagem. A imperfeição, na sua trajetória, você criou esse hábito equivocado. E ele só é imperfeição se for consciente. Eu sei que estou fazendo errado e insisto. Aí vira uma imperfeição. Tá? Então, veja,
nem todos os espíritos desenvolvem imperfeições significativas na sua trajetória. Alguns vão se desenvolvendo, aprendendo com os erros, e vão desenvolvendo as qualidades e não passam pelo sofrimento moral. Nossa, maravilhoso. Ó, vamos dar uma boa noite para o pessoal, Paulo? Peraí que nós vamos começar já a provocar todo mundo aqui, ó. Gente, boa noite, estamos ao vivo, então, pelo Instagram. Temos algumas perguntas. Quem tá dando boa noite, quem tá gostando, vai jogando um coraçãozinho, falando oi, perguntas. Olha, essa dor moral vai determinar, de alguma forma, a próxima encarnação? Olha que tá, isso é muito importante. Legal isso, hein? Boa pergunta. É a pergunta da Marineuza. Veja, a dor moral, ela é inerente, né, à imperfeição. E vai cessar quando cessa a imperfeição. Então, como faz para cessar a imperfeição? Você tem uma imperfeição e ela te gera um sofrimento moral. Quando você morre, vamos dizer assim, um indivíduo que é imperfeito morre, Alan, ele vai para o mundo espiritual e o que está perturbando ele é o sofrimento moral. Porque não tem sofrimento físico, entendeu? Não tem sofrimento físico, ele não sente dor mais. Não. Mas ele pode, por um jogo psicológico, né, uma condição psicológica, né, alterada, ele pode interpretar como sendo sofrimento físico. Ele sente uma dor e ele fala, essa dor é física. Porque está registrado nisso, né? Ele está fixado nesse registro. Ele está fixado nesse sofrimento moral, que ele pode ter perdido o entendimento da causa, que foi ele mesmo que criou. Então ele imagina que está sofrendo porque outro está causando o sofrimento. E se ele for religioso, ele acha que é Deus que está castigando. É Deus que está castigando, que está colocando punindo. Isso. Então, vamos falar uma boa noite aqui. Olha... Peraí, Marli, boa noite. Silvia, boa noite. Fernando Galdino, aí, o pessoal do nosso espetáculo tá aí. Lauro, Rosane, boa noite. Denis, boa noite. Cindy, boa noite. Ale, ó, tá todo mundo aí, gente. O pessoal tá chegando legal. Lucas, Renato. Continua, Paulo, porque na outra vez a gente provocou o pessoal sobre a pandemia, que isso aqui estava acontecendo, não era por um acaso, e que existia um propósito. E aí vinha uma ideia do Kardec. Tudo isso que você está me falando, foi você que inventou, que pesquisou, onde isso? Porque a gente falou assim, o que vale mesmo é o que está no Livro dos Espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos? Isso está no Evangelho? Isso está no conjunto das obras de Kardec, e se você não estudar todas, você não vai conseguir entender que é isso que ele está falando. Mesmo porque a obra dele foi adulterada para tirar as pistas que levavam a esse entendimento. Por isso que eu estou aqui com o Paulo, gente. Olha, a obra de Kardec foi adulterada e ele comprovou isso. Né? Ele com a equipe dele comprovou isso. Então, gente, presta atenção, ó, olha para mim aqui, gente, presta atenção. Está tudo lá no Livro dos Espíritos, está tudo no Evangelho, nas obras de Kardec, e nós estamos aqui de frente com um cara que mais estuda Kardec, que eu já conheci na minha vida, gente. Continua, Paulo, vamos provocar esse povo. Alan, então veja, tem um outro ponto importante, é que tudo isso está baseado na psicologia da época de Kardec, que ficou esquecida. Então, para que a gente possa entender isso melhor, você tem que estudar um pouco a psicologia daquela época. Mas vamos para o proveito disso, que é a nossa meta aqui. Quem quiser saber mais... A herança dele para a gente, né? Isso está detalhado nos livros, né? Então, por exemplo, no livro Autonomia, eu conto os detalhes sobre isso. Então, veja, o indivíduo que tem uma imperfeição moral, Alan, como é que ele supera, né? A renda de todos os meus livros estão doadas para as casas André Luiz, viu, Ana? Isso então, as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem. Tudo isso é doado. Até, eu quero deixar, eu não queria abrir muito, mas já que você abriu, parte da bilheteria do espetáculo também vai para as obras e pesquisas da equipe do Paulo, né? Pro FEAL, né, Paulo? Então a gente não gosta muito de falar disso, mas... André Luiz. André Luiz, que é associado às casas André Luiz. Então, nós estamos fazendo a nossa parte também de aumentar essa contribuição, né, Paulo? Vamos lá, conta pra gente. Então, veja, o espírito, ele tem uma imperfeição. Ele só vai superar o sofrimento quando superar a imperfeição. Então, para superar a imperfeição, tem 3 passos. O primeiro passo, ele tem que se conscientizar de que a causa do sofrimento dele é a imperfeição. Quando ele se conscientiza disso, ele já tem um alívio já. Porque aí ele já sabe que vai ter fim o sofrimento. Não é um castigo eterno. Né? Então ele fala, puxa, se eu me esforçar, eu vou ver o fim desse sofrimento.
O segundo passo, depois da conscientização, é ele descondicionar aquela imperfeição. Então vamos comparar com um vício, né? Pode. Você Eu ia falar, percebe... é quase que um vício, né? A gente pode interpretar como um vício, né? O vício é uma imperfeição, e existem outras que são imperfeições morais. Então egoísmo e orgulho são imperfeições morais. Existem vícios para muita coisa, né, gente? Vamos pensar nisso, tá? Então o mecanismo de superar a imperfeição moral é o mecanismo de superar o vício. Como é que você faz isso? Você vai enfrentar no seu dia a dia exatamente as circunstâncias que antes você não conseguia ceder e vai lutar para que você não ceda. Então, qual é o mecanismo que o espírito tem para que ele consiga superar a imperfeição ou mesmo adquirir uma qualidade? Chama-se escolha das provas. É uma lei. Então, quando você é um espírito já consciente e você quer se desenvolver ou quer superar uma imperfeição, após a morte, você reavalia a si mesmo. E você pode escolher determinadas circunstâncias, né, ou desafios para a vida seguinte, justamente naquilo que você quer ou superar ou quer adquirir. Então, não há uma relação de castigo com as circunstâncias que a gente vive, né, no nosso cotidiano, nos nossos enfrentamentos, né? Todas essas circunstâncias são escolhidas por nós. E você está mais perto de superar a imperfeição quanto menos você se revolta ou sente medo e fica apreensivo, né, diante das dificuldades que você enfrenta. Então, peraí, pausa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, beleza. Eu como espírito, venho para essa vida e eu tenho que melhorar, por exemplo, a questão da ganância. Eu sou muito ganancioso, né? Sempre eu quero mais, eu quero ter o poder. Então eu já venho consciente, sabendo que eu tenho que superar isso, e aí quando eu encarno, isso tudo esquece e eu vou passando por essas provas aí, né? Quando eu tenho a consciência de que eu sou ganancioso, eu não consigo vencer isso. Em que momento eu uso de qual artifício para poder superar isso? Você vai enfrentar os contrastes relacionados à ganância. Sendo que o mais difícil de enfrentar é justamente ter muita coisa. Então você vai enfrentar... Eu tenho que perceber o lado, eu tenho que olhar para o lado, né? Eu tenho que ver o comum. Né? No caso da ganância. Tá, Paulo, mas aí eu não consigo. Eu cada vez gasto mais, cada vez eu quero ser mais poderoso. Isso se torna uma imperfeição. Não, se você já tem consciência dessa imperfeição, mais cedo ou mais tarde você vai superá-la, porque você vai vendo que você está perdendo vidas e vidas e vidas e não consegue resolver. Ótimo. Então o que muda, muda é a consciência. Quando eu tenho consciência, eu tenho que lutar para isso. Mas você tem que prestar atenção numa coisa. Quanto tempo você vai ter para superar essa imperfeição? Ixi, quanto você pergunta quiser. Difícil essa. Quanto você quiser. Pode ser essa e outras vidas. Você pode levar quantas vidas você quiser. Só que você pode enfrentar algumas dificuldades a mais. Por exemplo, espíritos que você conhece, amigos, vão começar a se desenvolver e você vai ficando para trás. Entendeu? Então tem uma série de características que levam ao espírito a lutar pela superação. E tem algumas notícias boas, né? Um esforço muito grande faz com que você supere as coisas em pouco tempo. Olha. Então, você também pode se esforçar e ter conquistas em pouco tempo. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, achei bem boa. A Marta está perguntando, pode ser uma espécie de cegueira ou ignorância do espírito, essa imperfeição? A ignorância faz com que ele não consiga superar. Mas se ele tem imperfeição, a imperfeição foi consciente. Então ele tem inteligência e tem a capacidade de escolher para poder fazer isso. Se ele é completamente ignorante, ele não tem imperfeição. Então ele não tem sofrimento moral, mas também não tem felicidade, né? Então um espírito muito simples, ele não tem nenhum dos dois. E ele vai trabalhando para conquistar, né? Uma das coisas importantes é que, assim, as religiões dizem que todos que estão no mundo estão em virtude do pecado, estão todos aqui sofrendo para serem castigados. Por quê? As religiões misturam sofrimento moral com sofrimento físico.
e consideram o sofrimento físico como sendo castigo. Esse é o engano. Então, quem está vivendo no mundo, quem está nos acompanhando aí, quem está vivendo no mundo, qual é o engano? É achar que o sofrimento físico é algo ruim. E que você Nossa, não tem peraí, sofrimento físico. isso é muito forte, Paulo. Fala Isso, devagar. Gente, o papo aqui é muito alto, é isso. alto nível aqui. Fala isso de novo para a gente entender. O que é que nós estamos... Vamos pegar um exemplo da pandemia, né? Tem muita gente sofrendo com essa pandemia. Como que a gente pode encarar isso? Olha, para você entender as leis da alma, você precisa separar claramente na sua cabeça o que é sofrimento físico e o que é sofrimento moral. Boa. E você vai ter que lutar contra a educação que você recebeu, porque tanto o materialista quanto a igreja ensinam que o sofrimento físico é o mal e que o prazer é o bom. É o castigo, né? Eu vou falar aqui, olha, sofrimento físico e prazer não tem a ver com moral. Tem a ver com o quê? Só com a experiência física? Só com a experiência do mundo físico. E então, usando a comparação de ator e personagem, só está relacionado ao personagem. O ator não passa pelos sofrimentos físicos. Então, enquanto você não descobre isso, é o grande engano do mundo, hein, gente? A gente se enganar e achar que o sofrimento físico é o ruim, enquanto que sofrimento físico é a oportunidade. A mesma Ou seja, coisa, é no problema que eu tenho a oportunidade de aprender. Não só no problema, porque você tem a oportunidade de aprender com abundância. Então, o mau uso do sofrimento físico, que seria a revolta, e o mau uso dos valores, né, que é usar para si mesmo, isso sim vai trazer o sofrimento moral, que é o que você tem que se preocupar. Ó, o Denis já está perguntando. O Denis está perguntando, a pandemia é uma prova ou uma expiação? Ou nenhuma das duas? Nenhuma das duas, porque o sofrimento físico é neutro. Ele vai se tornar um valor dependendo de qual espírito está vivenciando. Então, se você pegar um espírito simples, ignorante, que está enfrentando o sofrimento da pandemia, aquilo lá para ele não vai trazer nem sofrimento moral, nem felicidade. Não significa, ele só vai significar um impulso para ele desenvolver a inteligência e as escolhas. Quem já é consciente e sabe escolher, precisa enfrentar qualquer tipo de sofrimento físico, e isso inclui a pandemia, né, sem desespero, sabendo que isso está restrito ao mundo físico e não é nenhum castigo divino. Então pensa assim, o indivíduo está trabalhando lá, todo feliz. Então ele acha que está trabalhando, está bem, está tudo certo, tudo que ele precisa ele está conquistando, ele tem dinheiro, tem isso. Ele imagina, isso é felicidade. Isso não é felicidade. Porque tem muita gente que tem tudo isso e dinheiro, traz felicidade, é esse dito, né? Isso. Então, prazer não é felicidade. E sofrimento físico não é moral, não é sofrimento moral, ele é só físico. Então, veja, se você enfrenta o sofrimento físico sabendo que aquilo não te pertence, você está acima daquilo, você vai sentir a dor, mas você não vai transformar essa dor em algo maior, não se apega nisso. E sabe qual é a maior dificuldade para o espírito? É enfrentar a bonança e não o sofrimento físico. Como assim, Paulo? É ter muito recurso que é o mais difícil. Porque o indivíduo que tem poder, recursos, ele pode confundir o ator com o personagem e achar que ele é aquele. Então pensa, o indivíduo tem muito poder, tem muito dinheiro, manda, as pessoas obedecem, isso, aquilo, e eu sou isso. A pessoa tem um corpo belíssimo e as pessoas se submetem a essa beleza, ele acha que ele é isso. O que acontece? Ele morre e aí isso tudo não tem valor. Não tem mais valor para ele. Não, para ninguém tem valor. Porque você pode. E aí é um choque moral para ele, né? É um choque se ele se apegou. Se você não se apegou, não é um choque. É a mesma coisa. Então, você não pode se apegar nem no sofrimento físico e nem nas coisas boas. Você tem que, quando está com sofrimento, lutar para superá-lo.
E quando está nas circunstâncias boas, não se apega a isso, faz o melhor uso disso. E é muito comum as pessoas confundirem o prazer com a felicidade, né? O prazer momentâneo, e o sofrimento ou o prazer físico com o material. sofrimento moral. Agora, isso... E qual é o risco disso? O risco disso, um dos maiores, é o indivíduo, por exemplo, que na cabeça dele ele está tendo uma vida maravilhosa e aí ele perde o emprego. E aí, se ele não entender que isso pode acontecer com qualquer um e algo que ele tem que enfrentar e não pertence a quem ele é, ele vai se frustrar, ele vai achar que é uma pessoa ruim, que ele vai achar que está sendo castigado, que ele é o pior do mundo. Todas essas sensações não são representantes de que ele tem uma imperfeição. Maravilhoso. Entendeu? Isso. Então você se desapegar, né, dessas circunstâncias e encarar mesmo, eu sou um ator vivendo essas circunstâncias. Vou enfrentá-las da melhor forma possível. Esse é meu cenário, esse é meu figurino, esses são os meus adereços, né? Isso, você não vai sair do personagem, você vai ficar nele. Mas você consegue estabelecer uma distância para você não ir para aquele sofrimento ao seu máximo. Entendeu? Então, vocês estão gostando, gente? Qual é a vocês estão gostando? Peraí, deixa eu te perguntar. Coraçõezinhos no ar aí, eu quero saber coraçõezinhos no ar, vocês estão gostando? O pessoal está interagindo, mandando alguns comentários aí. Nesse começo do ano, estudei com todos os grupos a diferença entre sofrimento físico e moral, nos encarnados, encarnados e desencarnados. Foi muito esclarecedor. Olha, tem gente que é tão pobre que nada possui do que dinheiro que possui. Bursavo. Ixi, agora eu não sei como é que é o nome da pessoa. O pessoal do Texas está acompanhando a nossa conversa. Gente, tem muita gente... Essa Vivi que apareceu aí, Vivi AGF, é minha esposa, viu, Alan? Ah, gente, a esposa tá, né, gente? A esposa tá, claro. Um beijo, Vivi. Um beijo, viu? Olha, agora, o Paulo, eu tô adorando essa nossa conversa. Ai, o tempo é tão curto. Só avisando o pessoal que tá assistindo, essa live eu consigo gravar depois e vai pro canal Teatro Espírita, tá bom, Paulo? Porque isso fica disponível para pessoas que não puderam acompanhar a gente, tá? Ótimo. Então, entra lá no canal Teatro Espírita Oficial e aí depois curte lá as nossas lives aqui. Paulo, o Allan Kardec, na época dele, ele vivenciou algumas epidemias, né? Eu tenho lido algumas publicações da Revista Espírita que narrou quase a mesma situação que nós estamos vivendo agora. E você está sabendo disso? Como que foi que o Kardec lidou com essa pandemia? Olha, ele foi muito perguntado, porque em determinado momento a França viveu uma epidemia de cólera. E era uma epidemia que tinha se espalhado pelo mundo. Exatamente as circunstâncias que nós estamos vivendo. Alan, você não vai acreditar. O quê? O que Kardec falou. Conta, Paulo. Eu adoro conversar com o Paulo, gente. Eu adoro. Conta, Paulo. Duas coisas que ele falou. Não é porque você crê que você fica isento de vivenciar o cólera. Não é porque você... não é porque você crê, eu sou uma pessoa religiosa, então o cólera não vai me pegar. O que Kardec falou? Entendi. A epidemia pega qualquer um, não distingue pobre e rico. Não é aquela história assim, só morre quem tá na hora, quem chegou na hora, então se não for a minha hora eu não tenho problema. Não é bem assim, que Kardec falou na época. Aí perguntam para Kardec, bom, se então ficar em prece e fugir desse... não vai salvar a gente? O que vai salvar? Sabe o que ele falou? Seguir as medidas sanitárias. Eu li exatamente isso. As recomendações de higiene que ele fala, porque a cólera vinha do estômago, né? Era uma coisa alimentar. Né? Ele fala, olha, você tem que ter higiene durante o seu cotidiano para que você não vivencie o cólera. Então ele está super atual, né? A gente não pode confundir as coisas. Eu sou uma pessoa que... Por quê? E por que as pessoas confundem? Vou repetir. As religiões dão um falso ensinamento e misturam sofrimento moral com sofrimento físico. A tal ponto que você vai pensar assim, o sofrimento físico é o ruim. Então, se eu estou sofrendo, eu estou sendo castigado. Então, se é religioso, você pensa, por quem? Por Deus. O materialista acha que é o azar, né? E o religioso acha que é Deus. O que é que o Espiritismo vem explicar? Não há uma relação dessa. Se você enfrenta um sofrimento físico com muita revolta, eu não mereço isso, eu não quero passar por isso, em verdade,
Isso é imperfeição. Porque o bom espírito, quando ele encarna entre nós, ele não tem uma vida isenta de qualquer dificuldade. Ele enfrenta as dificuldades. Só que ele consegue separar as dificuldades do que ele é. Ele sabe, eu estou vivendo uma circunstância difícil e vou tentar fazer o máximo por ela. Chega num ponto, a evolução do espírito, Alan, que ele já tem tanta facilidade para enfrentar o sofrimento que ele usa encarnar para servir de exemplo. Então, Kardec, no livro Céu e Inferno, ele vai conversar com um rapaz que tinha muita dor, muito sofrimento, e ele morreu jovem, e Kardec conversa com ele após a morte. E aí, Kardec pergunta assim, olha, o médico que cuidava de você ficou extremamente comovido com a figura que você era, né? E ganhou um amor muito grande por você. E aí ele falou o seguinte, que você pedia para que o médico aumentasse a dose dos remédios para ele não ter dor. E aí, sabe qual era o motivo? Não era para ele não sentir dor, era para que ele não perturbasse os outros pacientes. Que ótimo. Então, esse é um nível de desprendimento, né, entre quem é o meu eu e a circunstância que você está vivendo. Essa é a meta. Por quê? Quando você alcança essa meta, você alcança também uma felicidade que não separa mais de você. Então você não vai mais sofrer com nada, não importa qual seja. Esse é o nosso destino, Alan. E aí você consegue ser útil sem esse sofrimento moral que nos diminui, né? Que faz com que você não acredite em si mesmo. Muitas pessoas, Paulo, que eu tenho conversado, têm falado sobre esse momento de reclusão, nesse momento de ficar quietinho em casa, que tem resgatado valores morais, familiares, né? Laços afetivos que estavam em desafeto, que foram retomados. Este momento que nós estamos vivendo é parte de uma nova transformação que o planeta, que a humanidade vai seguir a partir de agora. Virão outras como essa. Kardec conseguiu desenhar um pouquinho para a gente esses caminhos. Como que você vê esse processo? Porque tinha um tal de o novo mundo, que é onde nós paramos a nossa última live. Isso. Né? O Kardec falava sobre esse novo mundo, né? Que os espíritos indicaram. Eu tinha falado para você, Alan, na outra vez, que a novidade dessa pandemia que nós estamos enfrentando é para o mundo perceber que até então a gente tinha dois instrumentos, a lei e a tecnologia, para enfrentar situações como essa. Mas veja só, das cidades brasileiras abriu o comércio e as pessoas poderiam ir nos bares. Mas para que isso não se tornasse algo pernicioso, eles disseram, vai ter algumas regras. Só 2 pessoas por mesa, não pode servir a bebida alcoólica e assim por diante. Uma série de características. Eles tiveram que interromper essa abertura. Por quê? As pessoas simplesmente abriam os bares e viviam como se fosse antes. Como se nada tivesse acontecido. Isso. Qual é a questão? A gente pode cair no engano de culpar as pessoas. Dizer assim, as pessoas que aqui não estão... Não, é porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com liberdade. Apenas com ordem. Pode, não pode. E numa situação dessa, não tem como você pôr lei para o pode e não pode. Não dá. A pessoa tem que pensar e ela escolher. É o bom senso. Eu vou fazer isso. Então nós temos um terceiro ingrediente, que é inevitável, não tem como. O mundo vai precisar lidar com as leis, com a tecnologia e com a escolha pessoal. Eu vou agir assim, porque eu sei o que é melhor para todos. Então, não vai ter lei que melhore o mundo. O mundo vai melhorar a partir da escolha livre. Eu vou mudar, você vai mudar, e cada um daqueles que estão nos acompanhando vai mudar. Tem uma coisa que eu vejo, que a pessoa que decide sair, até mesmo sem proteção, ela só não está desrespeitando as regras e as leis, né, as ordens sanitárias e tudo mais, mas também ela está privando, né, ela está desrespeitando quem está em casa, né? Existe essa cumplicidade que tem que ser, poxa, se está todo mundo resguardado, por que eu me dou o direito de querer desfrutar da cidade sozinho? Tem uma coisa meio que dispare aí, né, Paulo? A moral espírita, Alan, ela vai dizer o seguinte,
você não consegue, pelo ato, saber se a pessoa está errada ou está certa. Você só vai saber se ela está certa ou errada pela consciência. E pelo coletivo Então também. então não tem lei que determine. Então veja, se você vê alguém na rua, tem como saber se ela está se ela está na rua porque precisa ou não? Está na consciência dela. Então, nós estamos lidando com um terceiro fator, que não é nem a lei e nem a tecnologia, é o dever. Eu faço pelo dever. E eu acho que está tendo uma explosão, Aula, de exemplos de dever. De pessoas que estão abrindo mão do que ela poderia fazer em função de si mesmo e buscando fora. Nós estamos vendo essas mobilizações nas comunidades, nós estamos vendo nos próprios hospitais, pessoas na rua, gente que vê o pessoal na fila para receber os R$ 600 e vai levar almoço para eles. Mas quem que está organizando isso? Quem quiser. Espontâneo. Então, o futuro, Alan, o mundo melhor, ele não vai vir nem pela lei, nem pela tecnologia e nem por Deus. Né? Vai vir por nós. Nós vamos organizar a sociedade de tal forma que seja melhor para todos. Né? E uma Agora, acontecerão mais, Paulo? Virão mais problemas como este ou outros problemas? O Kardec falou, os espíritos nos destruíram alguma coisa sobre isso? É simples, Alan. O mundo ele vai começar a enfrentar um outro nível de dificuldades em função da globalização. Então, veja, o homem, no mundo primitivo, ele vivia na floresta, nômade, com poucos filhos, porque a mãe não conseguia carregar, sem ficar muito tempo num lugar, e todo mundo vivia bem, assim, segundo os instintos. Até um dia que eles falaram assim, não, vamos fazer uma cidade aqui. E aí fizeram um descampado e começaram a fazer casas. O que aconteceu? Um monte de doença, Alan. Porque esse modo de viver não existia no mundo, no planeta. Então, quando você abre um descampado, o que acontece? Todos os vírus vão se concentrar naquela circunstância. Vão pegar nas plantas que você começa a tentar domesticar, vai matar os animais. Agora, o que o homem fez diante disso? Então não vamos mais ter civilização? Não. Por enfrentar tudo isso, é que nós conseguimos criar a ciência e estar num mundo melhor agora. Então, agora nós vamos enfrentar as consequências da globalização. O que a gente faz? Recua? Não. Nós vamos criar novos hábitos diante da globalização. Então, e outras formas de conexão, né, Paulo? Outras formas de compartilhar. Isso. Exatamente. Me parece que agora, alguns grupos, eu vejo umas movimentações que alguns grupos começam a se preocupar mais com o coletivo. E aí começam aquela bandeira da caridade, né? Aquela bandeira do amar ao próximo. Eu sei que quando um tal de Jesus falou... Joga essas bandeiras fora. Um tal de Jesus falou aí que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então amar ao próximo da família é muito mais fácil, né, Paulo, do que amar quem está longe. Vamos trocar essa conversa? Vamos. Esquece essas frases todas. São as bandeirinhas, né, gente? Anotem aí, hein? Larga as bandeiras todas. Larga as bandeiras todas. Vamos olhar para o prático. Vamos olhar para o prático. Quem é que está mais vulnerável agora na pandemia? Quem não tem condições de higiene na sua vida? Quem não tem uma casa adequada? Quem mora do lado do esgoto, não é isso? Agora, ele não passa a ser um promotor ali, né, um foco, né, que vai contaminar todos os outros? Então nós estamos todos interligados? Então vamos tratar de colocar as pessoas com um lugar para morar adequado, com higiene adequada, vamos levar esgoto para todos, água potável para todos, nos encanamentos. Por quê? Porque se um perde, todos perdem. É isso, e o melhor para um é melhor para todos. Então, não vamos esquecer as bandeiras todas da religião. Vamos para o prático, né? Nós só vamos ter equilíbrio, paz e condições adequadas se todos tiverem acesso ao que a ciência já descobriu, que é você ter uma condição de vida com um trabalho, com isso, com aquilo. Então, veja, se você concentra a produção de alimento em grandíssimas empresas, um monte de agricultor perde o emprego. Então, por que a gente não deve ter alimentação local?
vários produtores na sua pequena área, na sua cidade, na sua aldeia, no seu... Então nós vamos ter que ter uma reversão do capitalismo, tendo grandes empresas no que é necessário, na tecnologia. E você diversificando em milhares e milhares e milhares de pequenas empresas e pequenos trabalhadores, né? Por exemplo, na alimentação, em atividades que você vai produzir ali perto. Aí você e até olhar ao redor, né? O comércio local, aqueles que estão próximos a gente, podem precisar muito mais da gente do que aqueles grandes. Isso. E de onde vieram as pandemias todas? Da tentativa de produzir em grande escala carne. Não teve a pandemia do frango, a pandemia da vaca, a pandemia do porco. Todas as pandemias estão ligadas a isso. Então, por que a gente não concentra a alimentação em produções locais, sem que você tenha grande transporte de alimentos para tudo quanto é lado, e vamos usar proteína vegetal e não animal? Se você fizer isso, acaba a pandemia. Olha que isso, gente! Nós vamos precisar de quantas pandemias para ver que essa é a única solução? Para evoluir, né? Não importa quantas sejam. A nossa humanidade, que fazemos parte aqui nesse mundo, vai enfrentar 1, 2, 3, 4, mas uma hora vai concluir. Olha, não dá. Vamos parar de querer produzir carne em escala industrial e vamos ter alimentação vegetal localizada, próxima dos locais. Aí o que acontece com a pandemia? Acaba. Parece óbvio, mas até a gente chegar lá exige um nível de consciência. Gente, eu estou conversando com o autor de Autonomia, Revolução Espírita e Mesmer, além de ser um dos maiores e principais parceiros dos espetáculos que estão vindo aí. Um que teve que sair de cartaz, dar uma pausa, que é A História Nunca Contada, de Allan Kardec, mas eu já aviso todo mundo que está assistindo que o espetáculo vai voltar, não vai não, Paulo? A gente vai voltar. A gente vai voltar, vai fazer mais uma temporada. E tem mais 2 espetáculos, né? Olha que lindo. Dois aqui. É o último texto do livro, A Revolução Social. Sabe o que eu falei agora no final? Está aqui. É uma crônica no final do livro que eu falo justamente o que a autonomia pode proporcionar para um mundo no futuro. E é justamente essa ideia, de você ter a diversidade, né? Valorizar a diversidade. Os alimentos locais, né? A tecnologia veio para ficar. A gente vai conversar com quem está distante. Mas aí isso vai facilitar a gente de não precisar viver numa gigantesca cidade. Você pode viver num aldeia pequeno e estar em contato com o mundo. Exatamente. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Voltar. E essa consciência vem através... Essa consciência vem por ensinamentos do próprio Allan Kardec dos espíritos, né? Não. Assim, esse ensinamento chegou na hora que naturalmente o mundo vai enxergar esses valores. Então quem é que está lutando pela natureza, pelo equilíbrio? São os jovens, Alan. Não são pessoas velhas como você. Que é isso? Só porque eu tô careca agora? Que isso, gente? Daqui a 15 dias ainda tem mais aniversário, eu vou contar mais velhinha ainda. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Então, mas esses valores estão vindo dos jovens. Por quê? Porque os jovens estão vindo lá do mundo espiritual já, vendo que isso outra visão acontecer. Então não é a pandemia que vai provocar isso. Ela está surgindo, e vão surgir outras provocações, no momento em que a humanidade está pronta para reconhecer isso. Então, Alan, pensa o seguinte, vamos lutar para daqui a algumas vidas à frente, umas 3, 4, algumas vidas na frente, a gente volte aqui para esse mundo em condições muito melhores. E para isso, cada um tem que dar a sua contribuição. A sua contribuição. Gente, eu acho que a gente tem que marcar semanalmente uma conversa com esse cara. Vocês não acham, não? Paulo, a gente vai ter que marcar nosso encontro semanal. Quase um programa de TV, um programa de rádio aqui, tá? Isso, vamos sim. Vamos marcar uma outra. Olha, nós estamos chegando ao final da nossa live, já deu o nosso tempo. Vocês vão escrevendo aí pra gente, tá bom? Um beijo pra nossa audiência. Muito obrigado por todos que estão assistindo. Paulo, é uma delícia conversar contigo, né? Opa, a gente rende a nossa conversa, né? Com você. Isso. Alan, depois põe o link aí pra gente multiplicar para os outros que querem assistir também. Vamos colocar. Curta lá, Teatro Espírita Oficial, canal no YouTube, tá bom? Isso. Tem lá. Lançamos agora, Paula, não sei se você viu lá, mas lançamos os Contos Espíritas.
são que contos interessante. narrados, né, por nossos atores, amigos, convidados atores, e são contos de Emmanuel, de Irmão X. Está colocando tudo isso lá, confiram também. Nosso tempo está acabando, Paulo. Muito obrigado, se cuida. Eu que agradeço. Dá um Estou beijo na cuidando. Bebi e todo mundo na Filhote Linda, tá bom? Obrigado. Gente, muito Até a obrigado. próxima. Muito obrigado pela audiência de todos. Curtam o canal, se inscrevam lá. E eu acho que eu vou provocar o Paulo a ter mais conversas por aí. Tudo bem, Paulo? Vamos sim. Vamos Será marcar de prazer. novo? Vamos lá. Tchau, gente. Depois a gente Valeu. anuncia. Obrigado.